Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia, bom dia, Paulo. É muito bom ter vocês esta manhã comigo aqui. Hoje nós estamos em Romanos, o capítulo 3, o versículo 29. É porventura Deus somente dos gentios? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. No mundo antigo, o mundo era dividido, nós tínhamos o mundo e uma divisão. Essa divisão do mundo era feita entre judeus e gentios. Entre judeus e gentios. Assim era dividido o mundo antigo. E quando nós lemos acerca dos gentios, o apóstolo Paulo, ele diz assim: os gentios são da incircuncisão. A incircuncisão era o selo de Deus para declarar que um judeu era consagrado a Deus. Então o gentio não tinha circuncisão. Os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando nós falamos dos gentios, nós estamos dizendo que era os sem Deus. No entanto, quando os judeus rejeitaram Jesus, a Bíblia diz, o profeta disse que aquele que não era povo seria chamado de povo. Então a mensagem se tornou universal. O que significa isso? Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, na sua carne, ele aboliu a parede de separação que havia entre gentios e judeus. Romanos capítulo 3, versículo 29. Então, quando Jesus veio, ele aboliu a parede. E aí, o homem passou a conhecer a Jesus Cristo e o homem passou a conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Então, ele derrubou a parede de separação e evangelizou. O evangelho, ele evangelizou. Então, o evangelho, ele alcançou os povos, ele alcançou o judeu e o gentio. E a Bíblia diz que ele evangelizou a paz aos que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Então ele evangelizou esses dois povos e
por ter evangelizado os dois povos, ele aboliu os mandamentos na forma de ordenança, e desses dois povos ele criou um novo homem. Então ele criou um novo homem. Este novo homem, ele nem é judeu e nem é gentil. Ele é membro do corpo de Cristo. Ele faz parte da igreja. Então, quando Paulo ele vem e diz que no verso 29, é porventura Deus somente dos gentios? Não. Dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus? Não, não é. Ele agora é Deus dos judeus e Deus dos gentios. Mas ele não é Deus do judeu na sua natureza humana. Ele não é Deus dos gentios na sua natureza humana. Porque ambos tiveram que reconhecer Jesus e se tornar uma nova criatura. Ele é Deus daqueles que nasceram de novo. Ele é Deus daqueles que passaram por uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. É isso que fez toda a diferença. Então agora, esses dois povos, sem nenhuma barreira de separação, eles encontram Jesus, e por Jesus eles se achegam diante de Deus, porque eles ouviram o Evangelho e se tornaram uma nova criatura, um novo homem, um homem transformado, um homem vivificado, um homem que se tornou o templo do Espírito Santo. Então, quando nós chegamos aqui com o apóstolo Paulo, e ele diz, olha, Deus é Deus dos judeus, Deus é Deus dos gentios, Deus é o nosso Deus, e o texto que nós lemos toda manhã, ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pasto, é o povo alimentado por esse Deus, é o povo que recebe a palavra que vem do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, é um povo que está conectado com a Bíblia. Ele não é o norte dele, a busca dele, o mover dele, ele extrai a sua fonte de energia a partir da palavra de Deus, a partir de uma experiência pessoal com Deus. Então, é por isso que nós estamos na presença de Deus a cada manhã, porque nós o conhecemos, nós nos tornamos o seu povo, nós passamos por esta experiência pessoal com Ele, e o nosso coração, ele tem uma inclinação para estar na presença de Deus, conhecê-lo profundamente. É por isso que nós estamos na Arca da Aliança, por isso que a gente acorda de manhã assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos despertando a nossa consciência para termos esta convicção de que na terra somos peregrinos, somos estrangeiros, estamos caminhando para a cidade celestial. Senhor, nós estamos na tua presença esta manhã, em gratidão a ti, porque o Senhor se tornou o nosso Deus. O Senhor só tinha um relacionamento com Israel, através das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora, Senhor, assim como o Senhor deu a promessa de que em Abraão seria bendita todas as nações da terra, todas as famílias da terra, esta promessa chegou até nós, Senhor, e nós te somos gratos por termos sido alcançados por ti, e porque podemos estar na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro. O altar de ouro está no Romanos capítulo 3, verso 31 a 4, o verso 2. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei.
Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele está procurando demonstrar qual é a base da nossa fé, qual é a nossa confiança para estarmos na presença de Deus. Porque se o Senhor veio até nós através do Evangelho, se a mensagem do Evangelho nos alcançou, esta mensagem do Evangelho, ela tem um conteúdo, ela tem um aspecto doutrinário muito importante, porque nós não podemos nos deixar enganar quanto à fé que nós possuímos. E esta fé, ela nasce a partir da obra de Jesus na cruz. Quando Abraão ele vai oferecer Isaque, na última hora aparece o cordeiro. O cordeiro morre no lugar de Isaque. Da mesma maneira, Jesus morreu no nosso lugar. E se nós não encontrarmos esse cordeiro, porque quando nós de fato intencionamos fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que os nossos pensamentos, a nossa fé, a maneira como construímos o nosso relacionamento com Deus é a partir do ensino das Escrituras. Então, Paulo está argumentando aqui, que diremos? Ter alcançado nosso pai Abraão. Será que Abraão, segundo a carne, ele se tornou crente em Deus? Ele creu em Deus segundo a carne? Qual era aonde que Abraão habitava quando Deus o chamou? Na cidade chamada Ur dos Caldeus. Como era aquela cidade? Era uma cidade dedicada à idolatria. Como era a família de Abraão? A família de Abraão era uma família idólatra. Eles tinham outros deuses. Por que eles tinham outros deuses? Porque o homem natural, ele não busca Deus. O homem natural, ele não conhece a Deus. A única maneira desta realidade mudar, é se Deus falar com esse homem. Deus falou com Abraão. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Do jeito que Deus constrói o caminho dele com Abraão, Abraão tinha que tomar um passo, sair da terra, sair da parentela e ir para o lugar aonde Deus tinha destinado. Mas quando nós olhamos a experiência de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, imagina você, num sistema patriarcal, onde você é obrigado a obedecer o teu pai, seria um crime, um crime absurdo desobedecer o pai. Deus diz a Abraão: Abraão, sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como que deve ter ficado a cabeça de Abraão? Eu vou ou eu fico? Eu saio daqui e vou em direção à chamada de Deus, ou eu fico nesse lugar? Um dia, alguém bate na porta do lugar onde Abraão estava. E aí Abraão abre e vai atender, é o seu pai. E o seu pai chega a Abraão e diz assim: Abraão, a gente está morando aqui em Ur dos Caldeus, mas o teu irmão morreu. E eu estou desgostoso desse lugar. Quem era o irmão de Abraão, o que morreu? Vamos ver aqui. Arã. Arã morreu. E eu estou desgostoso de Ur dos Caldeus. Vamos mudar de cidade?
Abraão pensou consigo. Deus disse, sai da tua terra. E meu pai está dizendo, vamos sair de Ur dos Caldeus. Veja como a fé, a palavra de Deus e o mundo natural vão se ajustando. Então Deus disse, sai da tua terra. E o pai de Abraão disse, vamos sair de Ur dos Caldeus. Para onde nós vamos? Perguntou Abraão. Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. E eles saem em caravana de Ur dos Caldeus, e Abraão pensando consigo, Deus falou para mim, sai da tua terra. E o meu pai natural está dizendo para mim, vamos sair dessa terra. E eles saíram daquela terra. E aí eles chegaram em um lugar chamado Harã, que coincidentemente era o mesmo nome do filho Harã. Então o pai, homem natural, estabelece a sua residência naquele lugar. E Abraão fica também morando com seu pai. Ele já tinha saído da sua terra. Mas o texto havia dito que ele não só devia sair da terra, mas devia sair da parentela. E o seu pai estava vivo. O que Abraão faz? Ele espera a vida natural do seu pai terminar. Um dia o seu pai morreu. E aí, quando o seu pai morreu, Abraão disse, Deus disse, sai da terra e sai da parentela. O meu pai morreu aqui em Ur dos Caldeus e eu já vivi tempo suficiente nessa cidade para entender que não é este o lugar, porque Deus não confirmou Harã como lugar. E aí ele sai de novo andando para uma terra que ele não conhecia, até que ele chega em Canaã e Deus disse, aqui é o lugar que eu te prometi. E ele creu em Deus. Então, quando nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando deste homem que ouve a palavra de Deus e ele sai em direção àquela palavra, observando cada frase daquilo que Deus diz. Sai da terra, ele saiu. Sai da parentela, ele saiu. E aí, quando ele chega na terra, Deus confirma. Nós precisamos de uma confirmação de Deus. Nós precisamos de que Deus confirme a nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele está mostrando como é que a nossa fé é confirmada, como é que a nossa salvação é confirmada. E ele diz, nós somos justificados por Deus, não por obra alguma, mas pelaquilo que Jesus fez em nosso lugar. Pelo fato dele ter sido aquele cordeiro que Abraão viu e colocou no lugar de Isaque, é o cordeiro que nós chegamos e colocamos no nosso lugar. Qual era o nosso lugar? O nosso lugar era caminhando para a morte. E agora o nosso Deus vê a nossa fé, o Evangelho. O que é o Evangelho? É declarar que Jesus veio para salvar o pecador, que Jesus veio para entregar a sua vida em lugar do pecador, que Jesus veio para morrer pelo pecador e recebendo a ira de Deus sobre ele, que Jesus veio e ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está sentado ao direito do Pai. E quem crer nesta obra está salvo. A salvação não é por obra para que ninguém se glorie dela. O apóstolo Paulo, ele retoma esse tema na carta aos Efésios, quando ele diz, no capítulo de número 2, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obra, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então nós estamos diante de Deus, não é porque somos melhores do que os outros, é porque nós cremos em Jesus Cristo, que é melhor do que todos. Cremos em Jesus Cristo como sacrifício perfeito. E é isso que nos traz a presença de Deus. A fé que depositamos nele. A fé que não depende da nossa obra, que não depende da nossa perfeição, que não depende dos nossos acertos, mas que tão somente depende de nós confiarmos
no que Jesus fez por nós. Pai, glorificamos a Ti, Senhor, porque a fé é que nos aproxima de Ti. A fé no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. É por isso, ó Pai, que nós estamos atentos à Tua palavra e sabemos que podemos descansar nesta fé que o Senhor colocou em nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Agora, no café da manhã, nós vamos para Romanos capítulo 3, o versículo de número 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, nesse quadro, nós temos dois povos, judeus e gentios. Judeus são circuncidados, gentios são incircuncidados. Os judeus, por circuncidar, quer dizer, eles ouviram a palavra de Deus e Deus disse ao pai acerca do filho: no 8º dia, depois do teu filho nascer, leva ele no templo para o sacerdote fazer a circuncisão. Agora veja só como são as coisas. Deus disse a Moisés, a Israel, que no 8º dia o filho tinha que circuncidar. Moisés, ele casa com Zípora, uma mulher que não tinha a mesma fé que Moisés tinha. E o que a fé de Moisés dizia para Moisés? Moisés, o teu filho tem que ser circuncidado no 8º dia. Mas como ele casou com Zípora, e Zípora não acreditava na mesma coisa que Moisés acreditava, o que Zípora fez? Ela disse: jamais, ninguém vai cortar, ninguém vai circuncidar o meu filho. E os filhos de Moisés, ele teve 2 filhos, os filhos de Moisés não foram circuncidados. Deus chama Moisés, e Deus diz para Moisés ir para o Egito, para tirar o povo do Egito da escravidão. E Moisés vai fazer essa jornada. E num dado momento, ele vai numa estalagem. E ele está naquela estalagem com sua esposa e seus filhos. E aí a Bíblia diz que Deus, naquela noite, tenta matar Moisés. Imagina, Deus tenta matar Moisés. E Moisés ficou: por que Deus quer me matar? E aí ele entendeu. Deus estava querendo tirar a vida de Moisés, porque Moisés não atentou para a palavra de Deus e não havia circuncidado os seus filhos. O que Moisés faz naquela noite? Para ele não ser morto por Deus, para ele viver de acordo com a sua fé, de acordo com a sua consciência, ele pega os filhos e circuncida. E tendo ele circuncidado os seus filhos, Zípora disse: Moisés, você é um homem sanguinário. E ela volta para trás. E ela volta para a casa do seu pai. E Moisés vai sozinho para o Egito. E ela leva de volta os seus filhos. E Moisés prossegue sozinho, porque aquela mulher não conseguia entender a fé de Moisés. E aí ela deixa de ajudá-lo. Moisés tem que seguir só. O que vai acontecer? Deus justifica por fé. Quando Moisés circuncidou, ele creu na palavra de Deus. Ele creu e por isso ele circuncidou. Mas isso é história do Antigo Testamento. Os gentios não tinham isso. Eles não conheciam a circuncisão. Mas eles não precisaram da circuncisão para chegar a Deus. Porque Deus não precisa mais que o homem se circuncide para criar um vínculo com ele. Esse vínculo, agora, é Jesus Cristo, morrendo na cruz. É por meio desse
desse acontecimento, é por meio desse evento que o homem se aproxima de Deus. E os gentios, agora, mediante a fé. Mediante a fé, porque assim como o judeu tinha ouvido falar da circuncisão, e ele contava os dias, 8 dias. No 8º dia, circuncidava o filho. Assim agora, os gentios estavam ouvindo o evangelho, mas o evangelho não mais fala da circuncisão, porque a circuncisão era uma sombra daquilo que havia de vir, que era Jesus. Os gentios agora ouvem que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o pecador. E quando eles ouvem a palavra do evangelho, eles são movidos a crer nesse evangelho, a crer nessa verdade. É por isso que, quando nós queremos evangelizar alguém, não basta chegar para ele e dizer: olha, aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele não vai entender nada. Quem é Jesus Cristo? Aí você tem que dizer: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele vai perguntar: mas por que Jesus Cristo é Cordeiro de Deus? Aí você vai ter que dizer: porque o salário do pecado é a morte. E se o inocente não morrer em teu lugar, você vai morrer. Depois da morte vem o juízo. Depois do juízo vem a morte eterna. Então para você escapar da ira de Deus, você tem que crer no Cordeiro que recebeu a ira de Deus. Aí você vai lá em Isaías 53 e mostra a trajetória do Cordeiro de Deus, que levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Então você vai contar a história e ele vai continuar fazendo pergunta: mas Jesus morreu? Ele era pecador? Não, Jesus era sem pecado. Ele nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Ele viveu sem pecado. Isso é evangelho. O evangelho é eu contar a história da salvação, explicar ela nos mínimos detalhes. E aí o judeu, o gentil, que não conhecia essa história, ele vai falar: mas é assim? E o judeu? O judeu é por fé. Você vai ter que pegar o Antigo Testamento e mostrar para o judeu, profecia a profecia, como todas as palavras apontam para Jesus Cristo. Então o processo de evangelização não é: você quer receber Jesus Cristo? Venha. Não é assim. Nós precisamos gastar tempo evangelizando, contando a história, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, explicando texto a texto. Então, se a gente quer alcançar uma alma, a gente tem que conhecer a Bíblia. Paulo diz: manuseando a palavra da verdade para não ser envergonhado e não ter vergonha dela. Então nós temos que manejar, conhecer a história, porque a nossa fé é baseada no Evangelho. E o Evangelho é baseado em um conteúdo. E esse conteúdo está na palavra de Deus. Está na maneira como essa palavra é formada. Ou seja, Deus criou os céus e a terra, mas no final ele deixou o seu filho morrer na cruz. A ira do homem, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E porque ele recebeu a ira de Deus, ele nos concede salvação. Então, quando nós lemos que Deus é um só, e ele justifica por fé o circunciso, é porque o judeu lia a Bíblia e ele, a partir do que ele lia, ele entendia e manifestava a sua fé. E os gentios também ouvem esse evangelho, e porque eles ouvem, eles podem manifestar a sua fé. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o evangelho nos foi pregado, ele foi explanado para nós. Alguém dispôs de tempo para explicar para nós pontualmente como encontrar a salvação a partir da Bíblia. E é por isso
que nós confiamos em Jesus e recebemos Ele como Salvador e Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a explicar a Bíblia àquele que não entende também, para que ele possa ter a mesma experiência de fé que nós temos, uma fé calçada no Evangelho. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para Romanos, capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem do mundo natural. Quando nós estamos desempregados, nós estamos sem renda, sem salário. Nós estamos passando fome. Se nós continuarmos desempregados, nós vamos morrer de fome. Porque tudo na vida precisa de dinheiro para pagar as coisas. Nós precisamos trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, vamos que você vai atrás do emprego. Deixe-me dizer como que um dia eu procurei emprego. Eu estava desempregado faziam 3 meses. Por que eu fiquei desempregado por 3 meses? Porque o último emprego que eu tinha, eu saí dele e eu precisei descansar a minha mente para que eu pudesse voltar ao mercado de trabalho com uma outra perspectiva. Então eu fiquei 3 meses parado. Ao 3º mês eu cheguei e disse, agora é hora de eu procurar um emprego. A Bíblia diz, o justo viverá por fé. O que é viver por fé? É andar não baseado naquilo que eu vejo. E eu precisava procurar um emprego. Então, a primeira coisa que eu tinha que definir era aonde eu queria trabalhar. E aí eu cheguei à conclusão que o melhor lugar para eu trabalhar, baseado no conhecimento que eu tinha, era em um escritório de contabilidade. Eu queria trabalhar em um escritório de contabilidade, porque eu não era contador, eu era administrador, mas eu queria a experiência de um escritório de contabilidade para agregar na minha formação. Então, eu disse para mim mesmo, eu vou trabalhar em um escritório de contabilidade. Ponto. Agora, como é que eu vou fazer para ir a encontrar um emprego? Em tese é simples. Eu vou procurar todos os escritórios de contabilidade da cidade até achar um que me deu emprego. É lógico, é assim que a gente faz. Se eu quero trabalhar em contabilidade, eu tenho que procurar escritório de contabilidade. Ponto. Mas aí eu pensei comigo, o justo viverá da fé. E aí eu disse, o que vai acontecer se eu sair na rua e eu ver uma placa escrito escritório de contabilidade? Aquela placa, ela pode me enganar. Eu posso olhar a aparência daquele prédio e eu achar que aquele prédio é muito desajeitado, que o escritório de contabilidade ali não vai querer me contratar, que eles não têm... a aparência do escritório vai me desanimar. Essa é a ideia. Então eu disse assim, se eu quero trabalhar no escritório de contabilidade e eu não quero me desanimar com aquilo que eu vou ver com os meus olhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista telefônica e vou ligar para todos os escritórios de contabilidade. E vou perguntar, você tem uma vaga para eu trabalhar? Se ele responder tem, é porque ali Deus abriu a porta. E assim eu não vou me enganar pela aparência das coisas.
E aí eu liguei para todos os escritórios e todos diziam não, 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 não. Mas teve um escritório que disse sim, vem aqui que vamos conversar. E eu fui contratado por aquele escritório e fiquei 3 anos com eles, aprendendo tudo que eu podia aprender de contabilidade na prática. Então, o que significa isso? Eu fui procurar um trabalho pela fé. Mas todo mês, aliás, e tinha um outro detalhe. Quando eu procuro, em todos os anos da minha vida até hoje, eu nunca perguntei o salário do trabalho que eu ia trabalhar. Eu queria trabalhar no escritório de contabilidade. Então eu fui até lá e aí eu falei, você tem o trabalho para mim? Tem. Como é que é o trabalho? É assim, 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 assim. E voltei para casa. E disse para minha esposa, eu consegui um trabalho no escritório de contabilidade. E ela disse, e quanto é que você vai ganhar de salário? Eu disse, eu vou ficar sabendo no final do mês, porque eu não perguntei pelo salário. Porque eu entendia que se Deus abrisse uma porta para eu trabalhar, Ele me sustentaria. Então eu podia confiar em Deus. Então todas as vezes que eu procurei um trabalho, eu só sabia quanto eu ia ganhar naquele trabalho ao final do mês, quando eu recebia meu primeiro salário. Porque eu não perguntava pelo salário, eu perguntava pelo trabalho, eu era contratado e eu confiava que Deus cuidaria de mim com o salário que eu ia receber. E assim eu fui. Mas quando a gente é contratado, o que a gente espera? No final do mês o salário chegar, era a minha expectativa. Se ele me contratou, ao final do mês ele vai me pagar. E ele vai me pagar por aquilo que eu acho que é o meu valor dentro da empresa dele. Então eu confiava que aquele que estava me contratando sabia qual era o valor e sabia o que ele ia me pagar. E ele me dava todo mês. É o que Paulo diz assim, o que trabalha, o salário não é favor, é dívida. Se eu trabalhei 30 dias para ele, ele tem que me pagar pelos 30 dias. É óbvio, é dívida. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós cremos em Jesus para sermos salvos por Deus. Mas nós não fizemos nada para merecer a salvação, porque era impossível. O homem, Deus tem 10 mandamentos. Então, quando nós olhamos aqui, os judeus e os gentios, entre os judeus e os gentios, tem os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos estão ali. O problema é que Tiago diz que se eu quebrar um mandamento, uma única vez na vida, como Deus é perfeito, eu quebrei todos os mandamentos. Então é impossível ser salvo. Porque vamos pegar o menor dos mandamentos, mentira. Mentir, dar falso testemunho é pecado. E quem é que conseguiu cruzar a vida inteira sem nunca ter contado uma única mentira que seja, mesmo que depois tenha se arrependido dela? Então a mentira é pecado. O salário do pecado é a morte. E aí a gente chega diante de Deus e diz, Deus, eu pequei. Como é que eu faço para ser salvo? Não há nada que eu possa fazer, não há dinheiro que eu possa ganhar e comprar a minha salvação, não há mérito que eu possa alcançar, não há boas obras que eu possa fazer que vai me dar salvação. Aí Deus diz, você pode ser salvo de graça, sem ter feito nada. E eu digo como? Ele diz, Jesus morreu no teu lugar. Se você crer na obra de Jesus, então aquele que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é lhe atribuída por justiça. A fé que eu tenho é aquilo que me liga no céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é porque eu depositei fé em Jesus que ele, em retribuição à minha fé, unicamente por causa da minha fé, ele me declara justo. O meu único canal de acesso com Deus é a fé que eu deposito nele. É a fé
que eu creio naquilo que ele diz. Então, se eu ouço o Evangelho, e o Evangelho me diz que Jesus morreu no meu lugar por causa dos meus pecados e ressuscitou para me justificar diante de Deus e me dar um novo relacionamento com Deus, eu creio. E esta minha fé é o meu vínculo que traz de volta aquilo que Deus me dá. Eu creio em Deus e Ele me devolve justificação, salvação. Pai, eu louvo a Ti, louvamos a Ti essa manhã, Senhor, porque a nossa fé é o nosso único e exclusivo vínculo contigo. Não há nada que a gente tenha em nós, na nossa personalidade, nos nossos talentos, na nossa capacidade, na nossa obra, nas nossas boas intenções. Não há nada, Senhor, que nos dá a condição de sermos salvos. Só a nossa fé. A certeza que Jesus Cristo pagou aquilo que nós devíamos e quitou a dívida que era contra nós. E agora nós estamos salvos. Nós estamos absolutamente salvos, porque cremos que Jesus é quem nos dá essa salvação. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a pia de cobre. Nós estamos saindo do lugar santo e estamos no pátio. E no pátio, agora no pátio, nós vamos ver o exemplo dos homens de Deus, que tiveram a mesma experiência que nós tivemos. Está no capítulo 4, o versículo 6 a 8. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará pecado. Então vamos entender o que a palavra de Deus está nos mostrando. Primeiro, ele diz, olha, Davi, que teve uma profunda experiência com Deus, ele diz assim, em iniquidade concebeu a minha mãe. Ele se via como um homem absolutamente pecador. Então aqui tem Davi, ok? E ele dizia que os pecados se multiplicavam na sua mente. Então esse é Davi. O pecado se multiplicava nos seus pensamentos. Como que Davi enxerga ele? Como que ele vai tirar aquele pecado dele? A ideia do homem é a seguinte: se eu fizer um altar e eu sacrificar algo a Deus, Deus vai perdoar o meu pecado. Isso é uma obra. Só que Deus abomina a obra do homem. Então esse altar que eu vou fazer é o altar que eu vou fazer. E ele diz assim, bem-aventurado é o homem que Deus atribui justiça independente da obra. Então, independente desta obra, Deus dá. Atribuir é dar. Deus dar. Ele dá. O que ele dá? Ele dá uma declaração. Este homem é justo. Observa que ele está dizendo, este homem é justo, mas ele está dizendo, este homem é justo sendo pecador. Ele não tirou o pecado está aqui, ó. Mas ele atribuiu, ele declarou, ele mostrou, ele disse, Deus fala, ele, olha, este homem eu estou atribuindo ele. Como é que eu estou atribuindo? Qual é a relação
entre Davi e Deus. A relação entre Davi e Deus é a sua fé. A sua fé é a ligação que ele estabelece com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé, eu creio. E quando ele diz eu creio, este mesmo caminho da fé vem de volta uma declaração. Porque você creu em mim, a tua fé te salva. E esta fé devolve para mim uma declaração de Deus. Você é justo, independente das tuas obras, independente da tua religiosidade, independente das tuas boas ações, independente das tuas boas intenções. É a fé o meu vínculo com Deus. E aí ele diz, bem-aventurado aquele que não trabalha, porém crê. Assim Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Entenda, eu não fiz nada, eu não declarei nenhuma boa obra, eu apenas ouvi o evangelho, vi o que Jesus fez e eu criei no que Jesus disse. E aí, no verso 7 diz, bem-aventurado é aquele que Deus dá. Ele dá uma declaração de justiça e ele dá uma declaração de perdão. Lembra o filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, e ele diz assim, a declaração dele de fé, eu vou falar com meu pai, para ele me receber mesmo eu sendo indigno, e eu quero ser tratado como um escravo na casa do meu pai. Eu nem quero que ele me trate como filho, porque eu sou indigno de ser filho. E aí quando ele vai com esta intenção, olha a intenção de fé. Ele não tem nada para devolver para o pai. Ele já gastou toda a herança. Ele já queimou todos os cartuchos. Ele desprezou o seu pai. Quando alguém pede uma herança para o pai, ele está dizendo, morra, pai. Eu não quero mais você, eu só quero o teu dinheiro. Então ele pega o dinheiro do pai e para ele o pai está morto. Então a relação do filho pródigo com o pai é uma relação de desprezo. Mas quando ele perde tudo, ele se lembra do pai e aí ele diz, eu vou voltar para o pai sem merecer nada. Eu não tenho nada, eu matei o meu pai, eu tirei a herança do meu pai. Eu fui embora, eu desprezei o meu pai e eu perdi o que o meu pai me deu. Mas aí quando ele volta, o pai dele abraça ele. Ele nem falou nada, mas o pai dele está abraçando ele. É a mesma coisa com Deus. Deus perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Mas ele faz mais uma coisa. Vamos colocar aqui, nesse quadro, aqui em cima, está o trono de Deus. O trono de Deus está ali. E como é que ele vai enxergar este homem pecador? Ele vai cobrir este homem, com a justiça de Jesus. Ele aqui está dizendo, ele está cobrindo o pecado. Ele não só perdoou o pecado, mas ele cobriu o pecado. Ele cobriu o pecado com a justiça de Jesus. Então, quando ele olha para nós, ele não vê mais o que a gente é dentro. Ele enxerga o que ele pôs por cima. Ele cobriu o pecado. Mas ele não só encobriu o pecado, ele perdoou, como ele também não imputa. Ele não imputa pecado. Não imputar é não declarar que aquela pessoa tem. Quando a gente chega assim e fala assim, eu sou pecador, o que nós estamos fazendo? Nós estamos imputando a nós
uma coisa que Deus já não faz. Porque Deus agora diz assim, você é justo e você é santo. Ele não diz agora, você é pecador, porque ele não imputa mais o pecado. O pecado para ele está resolvido. Então nós somos nova criatura. E a nova criatura, ela, nesta declaração de Deus, ela não tem pecado. O pecado foi, Deus não está mais atribuindo pecado a ela. A Davi continua com o pensamento dele problemático. Mas Deus, quando ele cria esse novo relacionamento, ele diz, eu não vou mais imputar pecado. É esta a condição nossa. Deus não olha mais o nosso pecado para falar conosco, para tratar conosco. Ele perdoou, e o que ele perdoa, ele não volta atrás. E ele, antes de perdoar, ele diz, você é justo, eu te recebo, você é meu filho. E pronto, é filho. Não importa como você é por dentro, você é meu filho. É assim que Deus nos vê. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque nós somos agora filhos de Deus. Não somos pecadores. Não é porque nós mudamos por dentro. É porque o Senhor não nos enxerga mais como pecadores. O Senhor nos enxerga como filhos. Filhos amados. Como filhos, que muitas vezes precisam ser disciplinados, mas é filho, não é mais pecador. Mudou a maneira. A gente precisa mudar, Senhor, a nossa maneira de pensar, para conseguir e perceber o quão somos importantes para o Senhor a partir do momento em que depositamos a nossa fé na obra de Jesus. Por isso nós te somos gratos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A frase do dia é, crer em Jesus imputa a justiça de Deus. E o capítulo 4, versículo 3, é o nosso altar de cobre. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus. Ele depositou a sua fé na palavra de Deus. E porque ele creu em Deus, isto lhe foi imputado por justiça. Quando ele foi levar Isaque para ser sacrificado, os povos antigos matavam criança para os seus deuses. Mas eles sabiam de uma coisa: uma criança morta é uma criança morta. Para eles poderem fazer um outro sacrifício, eles tinham que pegar uma outra criança e matar outra criança. E aí tinha essa abominação diante de Deus. Por quê? Porque é abominável. O aborto é abominável a Deus. Por quê? Porque ele mata uma criança. A pessoa está matando um ser humano. Agora, Deus diz a Abraão, mata o teu filho Isaque. Abraão, se ele tivesse matado o filho Isaque, na mesma lógica do mundo, ele teria matado o filho Isaque e dito assim consigo mesmo, Deus vai me dar um outro filho. Porque ninguém ressuscita dos mortos. Então, se eu vou matar Isaque, é porque Deus está dizendo que eu vou dar um outro filho. Entenda como é importante nós entendermos essa lógica divina, porque a Bíblia diz assim, todo aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Agora observa, um dia Deus disse para Moisés, Moisés, o povo está cometendo pecado, eu vou matar esse povo, e vou criar um outro povo a partir de você. E você vai ser uma nação generosa, poderosa. Então vamos entender o que Deus está fazendo com Moisés. Ele diz, Moisés, o povo é pecador. Então nós temos aqui Abraão, nós temos aqui Isaque, nós temos aqui Jacó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tribos. Dessas 12 tribos,
nós temos a tribo de Levi. E nessa tribo de Levi, nós temos Moisés. O que Deus diz para Moisés? Moisés, o povo é pecador. Vamos matar esse povo e começar tudo de novo. Se Moisés começasse tudo de novo, a promessa de Deus seria essa aqui, ó. E o que aconteceria? Estariam de fora 11 filhos de Jacó. E Moisés, que conhece o coração de Deus, diz: não, eu não me recuso a matar todo o povo para eu começar comigo, porque eu faço parte de 12 tribos. Eu sou uma das 12 que são os filhos da promessa. Então eu não abro mão dos meus irmãos na fé. Ele disse: eu não faço isso, Senhor, porque se eu fizer isso, o Senhor está contrariando a tua palavra. Porque o Senhor disse a Abraão que ele seria pai de poderosas nações. E aqui estão as 12 tribos. O que o Senhor está me propondo não está de acordo com a aliança que o Senhor tem com meu pai Abraão. Então eu não vou fazer isto. E aqui está dizendo de Abraão. E Abraão, quando ele oferece Isaque, ele não oferece Isaque para Isaque ser morto e ele voltar para ter outro filho. Não. Ele oferece Isaque para ser morto e voltar vivo. Quer dizer, se Abraão tivesse matado Isaque, ele ficaria sentado diante de Isaque até Isaque levantar com vida. Porque foi nessa visão que Abraão fez o sacrifício. Tanto é que quando ele vai executar, Deus para o sacrifício e entrega o cordeiro, porque Jesus sim, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o sacrifício perfeito. É aquele que morre e renasce e nasce de novo. E quando Deus ele nos encontra, para que ele possa criar uma nova natureza, ele diz assim: esta natureza que você tem, vamos descartar ela. Ela não serve para aquilo que eu tenho com você. Então vou fazer o seguinte, está vendo você aqui? Você que se entende complexado, pecador, que não concorda com o teu corpo, que não concorda com a tua maneira de ser, eu vou te declarar justo. Você está bom, perfeito para mim, você me serve. Você é justo. Eu olho para você, eu não vejo do jeito que você se vê. Eu vejo você como filho de Deus. Ok? Ah, você tem pecado? Você fez tudo isso que você diz que fez? Eu perdoo. Eu não levo em conta o tempo da tua ignorância. Pecado é ignorância. Eu não levo em conta a ignorância. Conhecimento da verdade é libertação. Então você agora conhece a verdade? Eu perdoo. Está perdoado o teu pecado. Aí você fala: mas e o que eu fiz? Está coberto, eu não estou enxergando. Cadê? Eu lancei o teu pecado no fundo do oceano. Aonde está teu pecado? É você que está declarando que é pecador. Eu não. Eu estou declarando que você é justo. É você que fica dizendo eu sou pecador. Você quer dizer, problema teu. Porque não é a visão que eu tenho de você. A visão que eu tenho de você é que você é justo. Eu não estou enxergando o pecado em você porque eu estou enxergando Jesus. Você agora é meu filho. Então você não é mais pecador para mim. Não sei por que você fica dizendo você é pecador. E aí ele continua insistindo: mas eu vou viver e cometer erro. E ele diz: mas eu não vou imputar pecado, porque o salário do pecado é a morte, e pecado já está resolvido. O máximo que eu faço com você é disciplinar você, para você aprender a andar comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é pecado que eu não trato você por causa de pecado, porque eu não imputo mais pecado para você. O que você vai viver daqui para frente é uma experiência de erro e acerto e experiência.
A gente aprende pelo erro, a gente aprende experimentando. E aí, quando a gente erra e a gente consegue entender o propósito, a gente se levanta e corrige a rota. E é assim que eu vou tratar com você. Eu não vou mais olhar você como pecador. É por isso que Abraão creu e Deus imputou justiça e disse: é a partir da tua fé que eu trato com você. Não é a partir do que você é. Não é pelas tuas obras. Não é pelos teus pecados. É porque você crê em mim. E é a partir disso que nós vamos trabalhar e construir a nossa jornada. Uma jornada de experiência. Por isso que nós somos chamados para andar com Deus, para ter experiência com Deus. Mas a gente não pode fazer essa jornada olhando para nós diferente do modo como Deus nos enxerga. Nós temos que nos ver como Deus nos vê, para que Ele possa fazer a obra através da nossa fé. Pai, que a gente possa entender que a nossa fé é o que constrói o nosso relacionamento contigo. Não são as nossas obras. É a nossa fé que muda a nossa identidade. Agora somos filhos de Deus. É a nossa fé que muda a nossa jornada. Agora não somos pecadores. Somos filhos que erram muitas vezes e são disciplinados por ti para andar contigo em perfeição. Anda na minha presença e ser perfeito. É assim que o Senhor disse a Abraão. É assim que queremos andar contigo, pela fé. Nos ajuda nessa jornada e termos experiências contigo por meio desta fé que depositamos em ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Foi bom ter você comigo esta manhã. Que a palavra de Deus possa ter edificado a tua fé. E você possa ler esses textos de Paulo e conseguir enxergar o que Deus fez na tua vida. E você possa viver de acordo com o que Deus fez na tua vida, não de acordo com o que você pensa que deve ser, mas de acordo com aquilo que você aprende da palavra de Deus e deixa ela internalizar na tua vida, para que você ande com Deus, não como pecador, mas ande como Deus, como filho amado, como filha amada. E que esse andar com Deus, quando você estiver sendo disciplinado e corrigido, você não se olhe de novo como pecador, mas como um filho que está sendo reorientado na rota desse caminhar com Deus. E aí o caminhar com Deus se torna uma experiência prazerosa. Que o Senhor seja louvado e possa lhe abençoar ao longo desse dia e que possamos estar juntos, se Deus nos permitir, amanhã, às 5 horas em ponto. Que o Senhor seja louvado.